Olá, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais um encontro de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. A nossa aula de número 35 tem como objeto de conhecimento revisão, redação Enem 1. Muito bem, detalhamento, análise e produção de redações com foco na identificação de como a introdução estabelece o tema e a tese, como os argumentos são apresentados e conectados, quais elementos coesivos, conectivos, repetições de palavras, etc., são utilizados para garantir a continuidade, como a conclusão resume os argumentos e apresenta a proposta de intervenção. Certo? Então vamos fazer uma revisão aí na nossa redação do Enem. Vem comigo. Muito bem, olha só, virou aula de biologia, professor? Não, calma, né? Nós vamos falar de uma anatomia, mas da anatomia da redação nota 1000 do Enem. Isso mesmo. E essa ideia aqui, né, do corpo humano, está aqui, né, desse esqueleto, para que vocês façam essa associação, onde a tese está ali o cérebro, né? Faz parte do cérebro dessa anatomia da redação, né? É como se fosse a parte pensante, é de onde você vai começar, então, ter ali as suas ideias para discorrer o seu texto. A gente tem aqui também no coração, né, a parte da argumentação. Lembrem que o coração para o corpo humano ele é vital, né, dentro da anatomia, ele é vital. Então é uma das partes principais. Na verdade é a parte principal. Sem o coração ali você não vive, né? Então a argumentação e a proposta de intervenção fazem parte, né, desse órgão aí, trazem esse coração, funcionam como algo vital, algo realmente importantíssimo para essa estrutura, para essa anatomia da redação nota 1000. E aí a gente tem, né, o esqueleto sendo complementado ali pela coesão e coerência dentro do seu texto, ou seja, dentro de todo o texto dissertativo argumentativo, você precisa ter coesão, né, e coerência, né, nas suas palavras ali na sua escrita, certo? Então, olha só, o nosso foco, né, com a nossa aula de hoje é desmontar uma redação, né, exemplar, uma redação que tirou nota 1000, para que a gente possa entender, então, como que essas peças elas se encaixam. Lembrem-se, o texto dissertativo argumentativo ele exige que você defenda um ponto de vista com argumentos consistentes e apresente uma solução para o problema. Então, essa seria a estrutura geral, né, que nós precisamos, então, ter na nossa redação do Enem, uma redação para que ela alcance, né, a nota 1000, certo? Então, vamos continuar a nossa aula falando sobre o projeto de texto e a introdução. Inclusive, nós já vimos, né, em outras aulas, o que seria esse projeto de texto, quando nós falamos ali, comparamos esse nosso texto a uma casa em construção, né? Você precisa ter um projeto de texto para iniciar a sua escrita, né? Fazer com que o seu texto, como a gente diz aqui na nossa linguagem, né, popular, fique amarrado, né? Fique totalmente ligado ali, tenha essa coesão e coerência que a gente pede, né? E a introdução, ou seja, como que você vai introduzir esse seu texto. Então, para começar, nós precisamos entender que o INEP, né, que é o instituto ali que promove essa redação, precisamos entender o que ele chama de projeto de texto, tá? Isso significa que seu texto ele não é um amontoado de frases, mas um planejamento estratégico. Então, quando nós falamos de projeto de texto, a gente está falando de quê? De planejamento estratégico. Você não pode colocar apenas muitas frases ali soltas. Você precisa ter o quê? Estratégia até para isso, para colocar essas frases dentro do seu texto, tá bom? Vamos continuar. Para isso, nós vamos analisar então a redação da participante Ana Clara Pereira, né, que está presente na cartilha de 2025 sobre o tema Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Tá? Então vamos dar uma olhada no texto da Ana Clara, olha só. O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, retrata o cotidiano da própria autora. Conforme exibido na história, ainda são perceptíveis desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Assim, destacam-se o racismo estrutural
e a negligência por parte da sociedade como aspectos dessa preocupante problemática. Muito bem. Então a gente precisa observar aí, né, 3 movimentos essenciais nesta introdução, tá? Primeiro é o quê? A contextualização, né? Então vejam que a Ana Clara, ela usa um repertório sociocultural. Ela coloca o quê? O livro Quarto de Despejo. Ela traz uma obra literária. Lembram lá que eu falei para vocês que esse repertório sociocultural faz parte, né, do seu cotidiano, do que você tem culturalmente, o que você tem ali dentro da sociedade que você vive, o que você tem de repertório cultural para trazer para dentro do seu texto. Isso é super válido, né? E aí a Ana Clara utilizou o quê? Como repertório sociocultural, esta obra, Quarto de Despejo, para apresentar o tema, tá? Então lembre-se, evitem o repertório de bolso, né, ou decorado. Usem algo que se conecte realmente, legitimamente com o texto, né, com o tema, na verdade, que você vai estar desenvolvendo ali, gente. Então, olha como é importante, né, você ter esse cuidado com esse repertório sociocultural. Tudo que nós trabalhamos nas nossas aulas de língua portuguesa faz parte de um repertório sociocultural. Nós trabalhamos obras literárias, né? Nós trabalhamos filmes, nós trabalhamos peças teatrais. Isso faz parte, se você de repente se deparar com um tema, né, que tem a ver com algo que nós vimos na nossa aula, né, e você tem essa leitura, você tem esse entendimento, esse conhecimento, você pode levar para dentro do seu texto dissertativo argumentativo, tá? Outra coisa que a Ana Clara faz é o quê? Ela pega o tema, né? Ela cita explicitamente a frase temática, desafios para a valorização da herança africana, né? Para evitar o quê? O tangenciamento, ou seja, fugir daquele tema. Ela coloca isso, então, bem explícito nessa introdução. E ela traz também o quê? A tese dela na introdução. O que ela faz? Ela antecipa 2 argumentos que vai defender: o racismo estrutural e a negligência da sociedade, tá? Isso é o projeto de texto em ação, ou seja, ela montou um projeto de texto e colocou aí, executou, né, colocou em ação dentro da sua introdução. Vamos voltar à introdução rapidinho? Ela coloca, então, como repertório sociocultural o Quarto de Despejo. Então, ela inicia o texto, né? O livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que é o nome da autora, né? Ela coloca aqui também, ou seja, já dá indícios que ela realmente leu a obra e que ela conhece essa obra. E ela vai falar um pouco, o retrato cotidiano da própria autora. Conforme exibido na história, né, ela desenvolve mais essas reticências, é para dizer que tem mais texto, tá? Mas a gente só está focando nas partes essenciais. Ainda são perceptíveis o quê? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, lembram lá que a gente falou qual era a temática da nossa redação? Era justamente isso, ou seja, ela citou essa temática aqui dentro, mas usando como argumento, né? E aí aqui ela vai desenvolver, ó, assim destacam-se o quê? O racismo estrutural, né? Ela vai colocar isso dentro do seu texto também, esses 2 argumentos, né? O racismo estrutural e a negligência da sociedade, né? Então, o racismo estrutural e a negligência por parte do quê? Da sociedade. Ela vai antecipar na sua introdução o que ela vai defender durante o texto, tá bom? Então, essa redação da Ana Clara foi uma redação nota 1000, e aí a gente consegue perceber, né, com a Ana Clara, como que ela utiliza esse projeto de texto, ou seja, né, antecipa essa escrita através desse projeto de texto e coloca na sua introdução. Certo? Vamos continuar. Temos a parte do desenvolvimento, né, e coesão, que são as competências 3 e 4 que são avaliadas. Então, foco na análise dos parágrafos de desenvolvimento. Né? Vamos ver como a Ana Clara desenvolve o que prometeu na introdução. Vejam que ela trouxe, né, prometeu ali algo na introdução por meio do seu projeto de texto. Tá? Então, vamos ver como ela desenvolve isso no desenvolvimento, né, o que ela prometeu na introdução. Então, a competência 3, ela avalia exatamente essa organização
e defesa do ponto de vista. Isso mesmo. Enquanto a competência 4 olha para a coesão, ou seja, como as partes se ligam, tá? Então vejam, a competência 3, né, ela vai avaliar o quê? É a organização e a defesa do ponto de vista ali, né, do candidato. E a 4, ela olha para o quê? Para a coesão, ou seja, como que essas partes se ligam, se esse texto está coeso, certo? Então vamos ver o desenvolvimento 1, resumido aí da Ana Clara. Isso mesmo, olha só. O tópico frasal, lembra que o tópico frasal é o quê? Né? Como se fosse o resuminho ali do parágrafo, né? Então ela inicia, ó, o racismo estrutural, aí tem mais texto, né? Está muito presente nas relações sociais, tá? E aí ela começa, então, a discorrer isso. Olha o repertório aí que ela traz, ó. Outra forma, né? Um repertório sociocultural. Ela já citou ali o quarto despejo na introdução e traz outro conhecedor, né, do tema que ela vai trabalhar. Então, o filósofo Elijah Anderson, né? Os brancos reduzem o espaço dos negros aos guetos. Então vejam que o filósofo, que é o repertório cultural, a leitura ali da Ana Clara, do filósofo, né, do Elijah Anderson, ela traz para debater dentro do texto. Ela leva por essa linha, ó. Segue por essa linha. Os brancos reduzem o espaço dos negros aos guetos. E aí ela fecha, então, o seu desenvolvimento, né? Dessa forma, o racismo estrutural constitui um obstáculo, né? Então vejam que nós temos aí um texto coeso. Não temos o texto completo, mas temos um texto coeso porque ela vai ligando, então, essas partes. Olha só, percebam que ela não apenas cita o filósofo, ela o quê? Ela usa, né, esse filósofo para provar que o racismo ele afasta a população negra dos espaços de poder, né? Reduz o quê? Ao gueto. Isso é o que nós chamamos de repertório produtivo, ou seja, ela trouxe algo realmente produtivo para dentro do seu texto, algo que faça sentido, né? Não colocou só por colocar, ela enfatizou, né? Trouxe realmente esses elementos para crescer o texto dela e mostrar que ela tem um repertório sociocultural ok, tá bom? Vamos ver então esses elementos coesivos, né, para ver se seu texto tem essa liga. Olha só, eu falei a liga, mas na verdade os elementos coesivos são o quê? A cola, né? A cola do texto. Não é a cola de colar, não, tá? É a cola de ligar. Então a gente precisa ver se esses elementos coesivos, né, eles estão ok dentro do nosso texto. Então, olha só, temos aí interparágrafos, né? Além disso é um elemento coesivo. Ele está ligando algo, né? É o início, então, do desenvolvimento 2, ali do texto da Ana Clara. E o portanto, geralmente a gente usa para o início da conclusão, porque ele vai explicar algo. Você começou um raciocínio, né? E aí você vai para o portanto, né? Vai então explicar ali algo, vai finalizar algo. Geralmente a gente utiliza então o portanto como elemento coesivo na conclusão. Nós temos outros intraparágrafos, né? Olha só, interparágrafos, né? Que vão iniciar ali esses parágrafos e o intraparágrafo também que vai aparecer no meio desses parágrafos. Então, nesse sentido, né? São elementos coesivos, ou seja, para ligar o texto. Isso porque dessa forma, desse modo, né? Vejam então que nós temos a diferença entre esse interparágrafo e o intraparágrafo, que são elementos coesivos, ou seja, elementos de coesão que vão ligar o texto, né? Vão colar ali as partes do texto, ok? Temos um ponto de atenção, olha só. A cartilha ali do candidato ao Enem destaca que a coesão não é apenas jogar palavras bonitas. É usar operadores argumentativos, né, como os nossos elementos coesivos ali, como entretanto, né, para oposição, ou portanto, para a conclusão. E esses elementos, esses operadores argumentativos, eles precisam fazer sentido, né? Eles têm que fazer sentido, um sentido lógico, porque senão eles vão ficar apenas palavras soltas dentro do texto. Então percebam que, né, a participante Ana Clara, ela usa pronomes e expressões como desses indivíduos e esses sujeitos para fazer o quê? Retomar ideias
sem repetir palavras excessivamente, né. Então vejam que ela utiliza ali uma referenciação, né, desses indivíduos e esses sujeitos para que, ainda assim, que tenha, né, uma coesão, que tenha essa cola dentro do texto, essa ligação, esses elementos se ligando dentro do texto, certo? Vamos ver então a nossa conclusão, né, e a proposta de intervenção, que é já quase finalizando aí o nosso texto. Olha só. Temos então a análise da competência 5. Isso mesmo, competência 5 é a proposta de intervenção. Com ela, né, nós chegamos ao final do texto. Então, a competência 5 exige uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos e seja detalhada. Inclusive, nós falamos isso, né, bastante em algumas aulas. Você precisa trazer o quê? Uma solução para o problema que você trouxe no seu texto, né? Você tem uma problemática e a partir do seu repertório sociocultural, né, você vai montar o quê? Uma proposta de intervenção, uma proposta real, tá? Não é algo imaginado assim, né, como a gente fala aqui no popular, viajou na maionese e colocou ali o quê? Né, uma proposta que não é viável, ou seja, não vai acontecer. Então, isso não é válido, tá? Você vai perder ali os seus 200 pontos dentro dessa competência que é o que o corretor está avaliando. Você precisa fazer com que essa proposta ela seja viável, que essa proposta realmente aconteça e que ela não fira os direitos humanos, tá? Nós já vimos em outras aulas aí como é que acontece, né? Esse ferimento aí aos direitos humanos. A proposta pede que você não faça isso, porque senão você vai perder pontos aí nessa competência, tá? Então, nós vamos ver, então, uma conclusão exemplar. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Temos um texto aí, ó. O Ministério da Educação, né, órgão federal responsável por coordenar as diretrizes do ensino da nação, deve criar um componente curricular por meio da criação de uma lei, a fim de reverter o atual quadro. Então vejam que aqui nós voltamos então para o agente, né? Lembram lá dos nossos 5 elementinhos que compõem a nossa proposta de intervenção? Pois é, temos o agente, temos o meio, temos a ação, temos o detalhamento, né? Que faz parte aí e a finalidade, né? Que fazem parte aí da nossa proposta de intervenção. Então, o Ministério da Educação seria o agente, né? Olha o detalhamento aparecendo aqui. Órgão responsável por coordenar diretrizes do ensino na nação. Deve criar um componente curricular. Então, esse deve criar é o quê? É a ação, né? O Ministério da Educação, que é o órgão federal responsável por coordenar as diretrizes do ensino na nação, deve criar um componente curricular por meio da criação de uma lei. Olha o meio aparecendo aqui, ó. Como, né, que isso vai acontecer? E com a finalidade de reverter o atual quadro. Então, o fim é o quê? Reverter o atual quadro. Lembre-se que, olha aqui entre parênteses, órgão federal responsável por coordenar as diretrizes do ensino na nação. É o detalhamento, né? Você pode usar esse detalhamento tanto como no agente, como no meio, como na ação, né? Ou na finalidade também faz parte, tá? Então, esse texto, mais uma vez, essas reticências aqui, gente, é que tem texto ainda, tá? Mas a gente não colocou tudo para focar especificamente no que é, né, válido ali dentro da redação e inclusive os nossos 5, né, os nossos 5 agentes aí dentro dessa proposta de redação. Então vamos dar uma olhadinha nesses 5 elementos melhor. Olha só. Nós vamos identificar então, né, esses 5 elementos que são obrigatórios citados na cartilha do participante. Vejam que o agente é quem faz, né? Sempre assim, é aquela pessoa que vai fazer. Nesse caso ali do exemplo que nós vimos, é quem? O Ministério da Educação. Mas pode ser o governo, né? Pode ser a prefeitura, pode ser qualquer órgão aí que faça acontecer, né? Que seja o agente mesmo, né? Quem vai fazer, então, a coisa acontecer ali, né? A resolução do seu problema, então, caminhar, tá? Nós temos também a ação, né? Que foi o que nós vimos ainda há pouco, ó. O que fazer? Criar um componente curricular voltado para a recuperação da cultura africana.
Então, a ação é o que fazer, ou seja, o que vai acontecer. Vejam que o agente é quem faz, né? Mas aí, o que vai acontecer, né? O que vai ser feito? Criar, então, um componente curricular voltado para a recuperação da cultura africana, ok? E quem pode fazer isso? O Ministério da Educação. Vejam que está tudo interligado, tá? Então, a gente já sabe quem vai fazer, né? E já sabe o que vai fazer. Agora, nós vamos ver como fazer, né? Que é o modo, o meio. Olha só. Muito bem. O modo meio. Como fazer? Então, por meio da criação de uma lei que implemente tal disciplina. Então, já sei que o agente é o Ministério da Educação, já sei que deve, né, ser criada aí uma proposta, né, curricular para atender, então, essa disciplina, mas isso precisa ser feito, né, a gente precisa entender como que isso vai ser feito. O seu corretor, ele vai ler a sua redação e ele precisa entender como é que ele vai fazer isso. Eu já sei que quem vai fazer é o Ministério da Educação, eu já sei, né, o que vai ser feito, mas como que vai ser feito? Então, ali temos, né, essa parte da proposta daquele texto que a gente viu, que diz assim: por meio da criação de uma lei que implemente tal disciplina, né? Então, como que vai ser feito isso? Vou criar uma lei, né? Na verdade, o Ministério da Educação ali precisa, né, ter esse entendimento dessa criação dessa lei que vai implementar, então, essa disciplina aí nos currículos escolares, né? O efeito, né, ou a finalidade, para quê? Para que isso vai ser feito? A fim de reverter o atual quadro de desvalorização, né? Eu já vi como que eu vou fazer. Agora, para que eu vou fazer isso? Para reverter, então, esse atual quadro de desvalorização. Lembram lá que nós falamos do detalhamento, que é uma informação extra, né? Você pode usar em qualquer um desses 4 anteriores aí, mas nesse caso foi usado no agente. Por quê? Porque foi especificado que o órgão federal responsável por coordenar as diretrizes da educação, ou seja, detalhou o agente, trouxe uma informação extra do agente, mas eu poderia fazer em qualquer um desses 4 anteriores, tá bom? Continuando. Notem que a proposta, né, ataca diretamente os problemas levantados no desenvolvimento, né, que é o que? O racismo e educação, no caso, negligência aí. Se a proposta não tiver relação com a discussão anterior, você perde pontos na competência 3, tá? Então vejam que, olha só, essa proposta que nós vimos, ela vai atacar esses problemas que são levantados no desenvolvimento. Você precisa, então, trazer essa proposta de intervenção, dentro dessa proposta de intervenção, ter uma relação com esse desenvolvimento, porque você está atacando problemas do racismo, né? E no caso ali é a educação, então a sua proposta tem que estar relacionado com isso, tem a ver com isso, né? Tem que ter relação com essa discussão que você trouxe no seu desenvolvimento, senão você vai perder ponto, tá? Portanto, olha só, tornam-se, na verdade, necessárias medidas para facilitar a valorização da herança desses povos. Assim, o Ministério da Educação, órgão regulamentador do sistema educacional brasileiro, deve promover, e aí assim por diante, né? E aí eu pergunto a vocês, qual é o conectivo de conclusão e quem é o agente, né? Tá bem claro isso aí pra gente, nós vimos durante, inclusive, né, as nossas aulas, tá? Vamos dar uma olhadinha rapidinho lá no nosso texto, de novo, olha só, na nossa pergunta. Olha só, qual é o conectivo de conclusão e quem é o agente? E quem é o agente, tá? Então, vejam que nós falamos na nossa aula, um elemento de coesão, um elemento que vai ligar. Lembram lá da cola? Pois é aqui o portanto, né? O portanto, ele vai aparecer como esse elemento, certo? E o agente que a gente viu, né? O agente que a gente viu é ótimo. O agente que nós vimos, pronto. É o Ministério da Educação, que vai estar aqui presente na nossa conclusão, né? Sendo detalhado como o órgão regulamentador do sistema educacional brasileiro, certo? Então, na redação da Ana Clara, né? Que é esse outro parágrafo dessa redação dela,
Desculpa, gente, não é da Ana Clara, é da Camila Oliveira Costa, tá? Nós identificamos esse operador argumentativo de conclusão e o agente da intervenção, né? Quem é que vai ali, então, estar presente nessa intervenção da sua proposta? Vimos esse conectivo de conclusão, que é o portanto, que vai iniciar o parágrafo, tá? E o Ministério da Educação, que é o agente. Mas uma observação, a Camila, ela usa também o assim, para fazer o quê? Conectar a ação à necessidade de medidas, né? Então, ela vai o quê? Conectar a ação, cadê a ação, ó? Medidas, tornam-se necessárias medidas para facilitar a valorização da herança desses povos. E aí ela coloca, então, um outro conectivo, né? Um outro operador, né, para conectar aqui, ó, o assim, né? Ou seja, ela conectou, no caso, a ação à necessidade de medidas. Então, ela trouxe a ação, né, medidas para facilitar a valorização da herança desses povos, né, e conectou, então, ao que seria feito, né, no caso, pelo Ministério da Educação, certo? Então, isso aqui está bem claro para a gente, né, até a proposta de intervenção, eu acho que ela é a questão da escrita dela, né, uma das mais tranquilas de se fazer, porque se você discorreu bem na introdução, no desenvolvimento, a sua proposta de intervenção, seu fechamento, ele vai ser mais tranquilo também, né? Lógico que isso precisa estar casando ali com as informações que você trouxe anteriormente no seu texto, tá bom? Então, nós vamos lembrar, né, das recomendações gerais da cartilha, né, da cartilha lá do Enem. Então, escrevam com letra legível. Lembrem que a nossa aula está fazendo uma revisão, né, dessa nossa redação. Então, escrevam com letra legível, ou seja, que eu consiga entender, né, que o corretor consiga ler, tá? Então, letra feia pode zerar se for ilegível. Isso mesmo. Como é que o corretor vai fazer a leitura do seu texto se ele não consegue entender nada? Então, se você tiver aí uma letra feia, né, não feia, mas uma letra que seja ilegível, vai ficar difícil, né, do corretor fazer a leitura, e aí você pode zerar, tá bom? Outro ponto é respeitar o número de linhas, mínimo de 7 e máximo de 30. Professor, eu consigo escrever, né, no caso, uma redação em 7 linhas, se a cartilha está dizendo que você pode, porque você pode, né, mas tem gente que consegue, tem gente que vai precisar aí, né, de 30 ou mais. Não esqueçam que passou de 30 linhas também você vai ser penalizado. Então, máximo de 30 linhas e mínimo de 7, tá bom? Outro ponto, evitem modelos prontos ou repertórios de bolso, né, sem conexão real, ou seja, só porque eu sei que é aquilo eu vou colocar. O avaliador, ele percebe quando o repertório é decorado e não produtivo, ou seja, o repertório ele precisa ser produtivo, né, nada decorado. E por último, a leitura é a base da escrita. Gente, isso aí é imprescindível. Se você não ler, você não vai ter uma boa escrita. Leiam muito para ampliar o vocabulário e a visão de mundo. Com essa visão de mundo, você vai trazer, então, vai ter melhor, né, um repertório sociocultural. A leitura, ela é a base da escrita. Então, quanto mais vocês leem, é melhor para vocês, melhor para a escrita de vocês. Ah, professor, posso ler qualquer coisa? Lógico que não, né, gente? A gente precisa ser seletivo nessas informações, porque se a gente for ler qualquer coisa, a gente é bombardeado de textos que não vão agregar no nosso conhecimento. Então, nessa fase em que vocês estão aí finalizando o ensino médio, é preciso que vocês leiam textos direcionados, textos que vão ajudar vocês aí na composição de uma escrita melhor, tá bom, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá! Tchau, tchau.